Olá, estamos aqui novamente na primeira versão do AIPod da AI Seguros. Hoje vamos ter dois convidados especiais aqui, Arnaldo Keller e Aline Carvalho, que vão nos enobrecer com seus conhecimentos sobre seguros e vamos tratar das enchentes e das catástrofes que ocorreram no país nos últimos 6 meses, dentre elas São Sebastião e Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Boa tarde a você, Arnaldo. Boa tarde, tudo bom, Edu? Tudo jóia? Obrigado pelo convite. Muito lisonjeado pelo convite nesse primeiro podcast da AI Seguros. Aline. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos dar início aí ao primeiro de muitos podcasts que vão vir pela frente. E muito obrigado. E ao meu lado está Henrique, também da AI Seguros, que vai nos acompanhar aqui nas perguntas capciosas que vamos fazer a vocês dois. Eu vim aqui só para dar alfinetada. Boa tarde a todos. Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde, Aline. Vamos que vamos. E, se Deus quiser, fazer um bom bate-papo aqui, né? Muito produtivo, para fazer com que o seguro seja desvendado dos seus mistérios, né? Simplificar um pouquinho dessa Mito do seguro. Mito do seguro, exatamente, Eduardo. E vamos lá. Eu tenho uma pergunta. Para começar assim, aqui em São Paulo, a gente tem o seguro residencial, onde as casas são de alvenaria, né? Lá no Sul, grande parte dessas residências são de madeira. Aqui em São Paulo, a gente não aceita madeira para fazer seguro, a não ser com 25% no máximo de madeira. Lá no Sul, como que é essa aceitação? Como funciona isso em outro mercado que a gente não vive aqui em São Paulo? Bom, eu entendo, Edu, que assim, pela particularidade lá da região, a aceitação ela é diferenciada. Ela não é igual ao que a gente tem, que a gente vê na regra do seguro de residência aqui para São Paulo. Então, eu acredito que sim, que as seguradoras lá se adaptaram a esse risco e tem uma aceitação normal. Legal. Nessas regiões que as casas são, a maior parte, feitas de madeira. Entendeu? Tá certo. E, assim, lá temos, além das casas, temos empresas lá, né? E a maioria dessa catástrofe, vamos falar, a cobertura que seria acionada seria alagamento, onde, na grande maioria, não se coloca essa cobertura porque o risco é baixo ou nulo, né? Nulo até então, né, Edu? O que nunca aconteceu, né? O seguro é para isso, né? Mas assim, eu traço um paralelo na época da Covid, onde nenhuma apólice cobria a morte por pandemia de Covid. Até que as companhias se cotizaram e assim, todas passaram a indenizar. Você vê algum movimento das companhias nesse sentido para ajudar a suprimir e mitigar todo esse risco lá no Rio Grande do Sul? O Edu, eu acredito que por ter sido uma catástrofe, né? Eu acredito que isso vai ser analisado de maneira diferente. Sim. Fora vamos dizer assim, da regra do contrato. Né? Até porque como foi uma calamidade pública, uma catástrofe de grande proporção, eu acredito que até, quando que foi? Acho que foi semana passada ou retrasada, o presidente da Confederação das Seguradoras, né? Confederação Nacional das Seguradoras, deu um depoimento dizendo que as seguradoras, independente delas, iriam honrar, sim, todos os contratos de seguro. E acredito que isso vai ser visto de uma maneira diferente. Eles não devem levar a ferro e fogo, até pelo tamanho que foi, até pelo tamanho que foi, né, o sofrimento das pessoas, né? A gente sabe que isso vai levar muito mais de anos para ter essa reconstrução pelo tamanho. Então, eu acredito que as seguradoras elas não vão virar as costas nesse momento, entendeu? Uhum. Eu acho que isso serve até como alerta também para as novas apólices ou até mesmo para as renovações, as pessoas se atentar nessas cláusulas e coberturas, né? Tanto para inundação quanto para desmoronamento. Boa. É verdade mesmo. E assim, Aline, falando um pouquinho dos carros que estão embaixo d'água, os submarinos que nasceram lá no Rio Grande do Sul, são perto de 200 mil veículos. Existe cobertura para quem tiver seguro? As pessoas que têm a pólice de seguro com a cobertura compreensiva, sim. Porque dentro da compreensiva tem o desastre natural, que entraria o alagamento e teria essa indenização. Agora, para aquelas pessoas que já têm uma cobertura mais básica, só para terceiros ou até mesmo roubo e furto, infelizmente ficaram no prejuízo. Ok.
Pausa? Não pausa. Não pausa? Ok, então vamos seguindo aqui. Vamos seguindo. Aqui não tem pausa, aqui é quem sabe falar ao vivo. Tá certo. Um paralelo com a catástrofe de São Sebastião. Em São Sebastião foram 6 mil e poucos veículos que foram resgatados pelas companhias. Nós estamos falando lá embaixo de 200 mil veículos, fora isso assim, de pessoa física. Nós temos lá as locadoras, que tem mais uns 200 a 300 mil veículos lá suplantados debaixo d'água. Né? Qual a cobertura para essas companhias? Existe alguma cobertura? No seguro, na verdade, de locadora ou até de concessionária, existe a cobertura. Existe uma cobertura dentro do seguro empresarial que é contratado para esse tipo de situação. Seria com né? um seguro Como se de fosse estacionamento. De estacionamento, onde você tem essa opção de alagamento. Tá. Aí, como eu disse, né, talvez, né, como foi algo inesperado, né, a proporção, o tamanho que foi, talvez muitos não tinham. Né, porque tem locais que alagaram lá que jamais ninguém imaginaria que chegaria a água do rio aonde chegou. Principalmente quando você pega aquela assim, região de Porto Alegre, que foi uma região muito afetada, né? Sim. Né? Onde tem, vamos dizer assim, né, o dinheiro do Rio Grande do Sul circula, né? A economia, né, do Rio Grande do Sul circula na capital, Porto Alegre, então, e foi muito afetada, né? Então, talvez acho que ninguém imaginava. Então, acredito que isso tudo vai ser estudado mesmo no caso a caso para entender como que vai ficar isso daí. Eu acho que assim, mais a população afetada, eu acho que assim, isso no Brasil inteiro, não só lá, eu acho que é um pouco da falta da cultura do seguro nesse país, né? Porque assim, você pega a frota de veículos do país, só 30% tem seguro, o restante tudo está na sorte, no risco, né? E isso a gente proporcionaliza ao mesmo ponto lá no sul. Talvez lá um pouco mais da frota, porque quando a gente fala Brasil inteiro, nós estamos incluindo Norte e Nordeste e tudo. Mas eu acho que falta essa cultura, não só do seguro do carro, seguro da casa, da empresa. Né? Eu vi uma matéria que 8, quase 9 em cada 10 empresas afetadas não tinham seguro lá embaixo. Né? De toda essa pujança comercial que tem o sul, eu acho que isso abalou assim, os comerciantes de todas as formas possíveis, né? Uma das entrevistadas que eu tive ela tinha 5 lojas, 5 mercados, 4 ficaram embaixo d'água. O único que não ficou foi saqueado. Então, assim, ela tinha seguro, né? Mas a dúvida dela era, ela não tinha seguro para alagamento, né? O do saque foi o roubo, ok, vai cobrir, mas assim, ela perdeu 80% do ponto comercial dela nessa inundação. Então, a gente vê que essa falta de cultura do seguro se mostrou hoje preponderante para a atividade comercial do país, de uma forma geral. Né? E aí, nesse ponto, a gente está falando de cidades. E a parte rural, que tem máquinas, que tem a lavoura, que tem os equipamentos, tem silos, tem toda a parte, os próprios animais, né, que foram levados pela enchente, né, acabou a cultura daquela região. Como é que a gente consegue fazer isso se sanar? Né, se algum seguro pode ajudar a cobrir isso também, né, no seguro rural. Vocês têm alguma noção de como a gente pode apresentar isso para o nosso ouvinte? Eu penso assim, Edu, que na verdade a Aline já tinha comentado até sobre essa parte cultural, né? As pessoas aqui no Brasil, como um todo, você deu o exemplo do automóvel, realmente não tem a cultura, é muito baixa, mas a frota ela está em torno de 28% a 30% quando você pega Brasil. Lógico que tem regiões que levam esse índice para baixo. Quando você pega São Paulo, as grandes capitais, até Porto Alegre, como você deu de exemplo, acredito que você tem um volume um pouco maior, em torno de 60%, 65%, Sim. que ainda é baixo. Mas tem uma coisa que eu acho que isso vai deixar de legado, de legado para daqui para frente, para as seguradoras, acho que para os corretores, que é o quê? Para as seguradoras, eu acredito que vai se criar movimentos, né, mais de divulgação e de conscientização da importância do seguro com essa tragédia que teve.
Né? Assim, o brasileiro é um povo que a gente tem muito aquele, né, assim, comigo não vai acontecer, né? Não, é só com o vizinho. E é verdade, isso aí é uma coisa que nós mesmos, a gente se pega às vezes nessa situação, em muitos casos. E aí quando acontece, a gente fala, eu devia ter feito. Então, talvez o tamanho que foi vai gerar, sim, uma conscientização maior por conta das seguradoras, talvez criando, sim, novos produtos, né? Já até pegando o gancho, respondendo, talvez, poxa, algumas coberturas que não tinham até então, pode ser que no futuro venha a ter. Passa a integrar. Como você deu o exemplo da Covid, né? Isso não existia, ninguém queria. Depois falou, não, vamos dar cobertura porque é necessário. Né? A seguradora não cobria a Covid, não cobria a pandemia até a hora que veio a pandemia, né? Verdade. Pra ensinar a gente. É mais ou menos, eu estou fazendo até essa alusão, né, essa troca, porque é isso. Na verdade, você vê, quando teve a Covid, ninguém queria dar cobertura. Hoje tem. Com essa catástrofe que teve, provavelmente vão vir novos produtos. Né? A gente vê que o mercado segurador ele é um mercado que ele é muito promissor. Vocês, como corretores, vocês sabem disso. Então, assim, cada vez mais o mercado está criando novos produtos, novos serviços. É um organismo vivo, né? Né? E aí, com certeza, esse acontecimento vai... vão gerar novos você negócios. Você puxou de memória aqui. Durante a Covid, ia ter o campeonato do torneio do Roland Garros de tênis. E ele estava coberto para pandemias no evento. Então, assim, eles pagaram durante, acho que 18 anos, essa pólice com cobertura de pandemia. Olha Nunca se imaginava ter, mas eles tinham. Esse ano de 2020, se eu não me engano, foi que o pico, né, da entrada, suspenderam o torneio. E ele foi, acho que, o único que recebeu 140 milhões de euros de indenização porque o torneio não aconteceu. Por conta de Covid. Por conta de Covid. Que interessante. Né? Então, um negócio que fala assim, pô, nunca teve, mas quando teve, esse cara se safou. Ele foi coberto por conta disso, né? Aí você puxou um gancho legal da cultura do brasileiro, de que, comigo não vai acontecer até o que acontece, né? Isso vale também pro seguro de vida. Todo mundo sabe que vai morrer, mas comigo não. Mas não com o vizinho, mas não hoje, né? Mais pra frente eu vejo isso, vai ficando por isso mesmo, né? E acho que é importante, assim, a cultura do seguro ser melhorada e até um ponto para as companhias, pro mercado em geral, para SUSEP colocar um dedinho na ferida. E, assim, fazer divulgação, né? Não só da importância, porque todo mundo sabe que seguro é importante, mas da forma de divulgar, sabe? Ensinar na escola, virar como matéria de educação financeira, planejamento pessoal, familiar, sucessório. Tudo isso envolve seguro, envolve tranquilidade, envolve garantia. É muito... tem ferramenta. Basta assim, o mercado se movimentar e fazer, né? E aí, você falou a verdade, Henrique. Eu penso que tem que ser cultural mesmo. Tem que ser uma coisa que vem já da educação. Entendeu? Lá de baixo. Agora, quando a gente fala de educação financeira, essa parte de seguro, eu acho que tem que ter. Ela precisa ter que ser inserida na escola. Quando você pega os países europeus, não é o tema aqui, mas assim, é muito cultural. Sim. Todo tipo de seguro, inclusive o de vida que você deu de exemplo aí, é o que é mais comum. Né? Eles dão muita importância. Sim. Nos Estados Unidos, desastres naturais, que é o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nós sabemos que nos Estados Unidos tem uma faixa no país que é a faixa de furacões. Que ano entra e ano sai, tem furacão. Tem lá os tornados. E devastam cidades inteiras que se reconstroem. E todas têm seguro, das casas, etc. E lá não é negado o seguro por conta de risco certo. Risco, vai acontecer esse ano de novo. Né? Aquela cidade de New Orleans, que o Katrina passou, até hoje ela está tentando se levantar. A cidade foi devastada. Né? Lá, se eu não me engano, foi perto de 7, 8 bilhões de dólares em prejuízo. E mesmo assim, com os seguros indenizando, a cidade está meio que ainda patinando para voltar à atividade que ela tinha antes. Né? Eu penso que as seguradoras deveriam fazer um pool aí de um caixa, né? Vamos dizer assim, para suportar uma futura. Porque a tendência é que esses desastres naturais eles se aumentem e se intensifiquem ao decorrer do tempo agora. Né? Por causa da mudança climática, cada um tem um motivo para acusar alguma coisa, mas que vai acontecer, vai. Né? E até que momento a gente suporta isso? Aqui em São Paulo, dá uma chuva um pouco mais forte, a 23 de maio inunda. Né?
O Anhangabaú já fica em alerta. As marginais também. Então a gente já sabe que tem, sabe onde está o problema. A cidade tem seus problemas para corrigir isso, por algum motivo qualquer que não venha ao caso, mas, mas as companhias estão atentas a isso e já está no preço do negócio essa cobertura, né? E agora a gente precisa esticar isso para outros ramos, né? Não importa, tinha construção civil em andamento, você pega um risco de engenharia que foi parada a obra, você pega uma garantia que não vai cumprir prazo, etc. Você tem N situações lá no Rio Grande do Sul que estavam em movimento e foram estancadas por conta das chuvas, né? Nosso questionamento principal com as companhias é como é que vai ser esse futuro, né? A gente continua vendendo o seguro, mas o que a gente vai cobrir? Né? O segurado ele tem tranquilidade de contratar o seguro, sabendo que ele está coberto, mas dependendo, isso aqui eu cubro, isso aqui eu não cubro, ou ele está coberto, tipo fazer alguma coisa semelhante a um all risks aí, para carro, para residência, para tudo, para que isso divulgue cada vez mais, o mercado aqueça e passe a ter mais venda no varejo destes seguros, né? O que a gente pensa para o futuro disso? O que as companhias olham? De que forma elas olham isso, né? Claro, todas têm que ter lucro. A gente entende que a companhia ela é uma empresa, ela não é uma casa de caridade, né? Olha, estou aqui para dar dinheiro. Ela precisa dar lucro, ela tem acionistas como qualquer outra empresa. Mas o negócio dela é riscos, né? Então, de que forma ela vai aceitar isso e de que forma ela vai precificar para que a população tenha acesso a esse tipo de cobertura. Exato. Mas puxando o gancho um pouquinho, Arnaldo e Aline, o que fica de ensinamento para a gente, até para os clientes? Porque nada disso ia acontecer até que aconteceu. E como é que fica agora, né? O que a gente pode fazer para a nossa parte também, como corretor de seguro, como profissional do ramo, né, na hora de explicar um seguro para o cliente, um seguro residencial, um empresarial, um auto, uma frota, um seguro de vida, o que a gente vai falar para o cliente? Falar, olha lá para o sul que o risco existe, né? É isso que eu ia até comentar. O brasileiro tem muito... Isso vocês devem, no dia a dia da corretora, vocês devem pegar muito isso. Você pegar um exemplo real, né, e transformar... Num case. Num case para você conseguir explicar e vender a importância de ter aquele seguro para aquela pessoa naquele momento. E aí não vai ser um case, aí vão ser vários cases, né? Porque aí, como você falou, você deu exemplo de seguro de auto, você deu exemplo de seguro de residência. É uma cidade inteira de case, estado inteiro de case. Você tem todos os tipos de seguros que você pode dar como exemplo do que aconteceu lá. Realmente... E que até ontem estava tudo bem. Verdade, verdade. Eu acho que foi um alerta geral, na verdade, para o cliente, para o corretor e para a seguradora, né? É aquilo. Eu pago o seguro, mas eu não uso. Sim. Exatamente. Na verdade, usa 365 por dia. Só que a pessoa não percebe enquanto ou ela ter que tirar do bolso dela ou a companhia ressarcir ela algum valor. Na cultura do seguro é isso. Eu pago para não usar. Mas, na verdade, ele dorme tranquilo 365 dias sabendo que está coberto. Sim. Né? Usar o desconto de estacionamento. Muda. Né? Usa o desconto de estacionamento. O Estapar, ou quem for lá. As assistências residenciais. Usa, mas para eles... Enfim. Voltando à cobertura lá de alagamento. Quando a gente coloca e apresenta, a pessoa pensa, mas eu não vou usar e acaba mudando a precificação do meu seguro, para mim não é importante. Eu acho que agora vai subir um pontinho de atenção para essas coberturas. Por que é importante? O porquê que a pessoa deve ter ela, né? Inclusive, não só quem é casa, né? Você fala, mas eu moro em apartamento. Perfeito, você mora no 8º andar, realmente o alagamento para você, na sua casa, o risco é baixíssimo, praticamente zero. Mas na garagem do seu prédio, no condomínio, isso existe. Entendeu? Então, a gente já viu aqui em São Paulo... No Ipiranga foi? No Ipiranga, teve ali perto do Ceasa, um prédio que tinha só carro caro na garagem, foi tudo inundado, perderam-se alguns milhões ali em veículos por conta de não ter a cobertura de alagamento. E ali no Ceasa nunca
vamos falar assim, naquele local onde alagou aquele prédio, tinha alagado antes. Então, nunca aconteceu. Sim, mas pode acontecer. Mas pode acontecer. E se você olhar Rio Grande do Sul, ele foi construído, a Porto Alegre, em cima de um aterro. Eles foram invadindo a água lá e aterrando e fazendo... Ou seja, a água já existia naquele lugar inicialmente. Ela volta. É igual quando você pega aqui a várzea do Tietê, que o pessoal invadiu e construiu. Toda vez que chove forte, inunda. Mas não tem o que fazer. A água já era de lá. E sabe que uma grande coincidência, eu vi numa outra reportagem que a chuva que deu no Rio Grande do Sul foi no final de semana, tal, choveu pra caramba, choveu 600 milímetros de chuva em 3 dias, que é um absurdo, né? Só que choveu numa lua nova. E na lua nova, a maré sobe. Então não dava vazão pra água ir embora. Então parava de chover, mas a água não escoava. Por quê? Porque tinha uma parede de água vindo do mar, mantendo lá pra dentro. Virou uma piscina, né? Alinhou os planetas, catástrofe tudo de errado. Com certeza, anunciado. Né? Como você deu até de exemplo, tem muitas regiões de praia, litoral, que foram aterradas e já existem, sim, já pesquisas que realmente o mar ele vai pegar o que é dele. Aí eu tô até lembrando disso porque você deu o exemplo do que as seguradoras, né, vão fazer, né, daqui para frente. Como que elas vão olhar isso, né? Eu acredito que vai ter que ser criado realmente cada vez mais coberturas, sim, vai ter que ter isso, porque, lógico, a gente não sabe como que vai ficar uma questão de precificação daqui para frente, até isso é uma pergunta que talvez vocês venham a fazer, né? Será que isso aí vai ser impactado ou não? Na época do Covid, né, vou dar como exemplo, porque assim, impactou positivamente, vamos dizer assim, por quê? Falando de seguro de automóvel, porque as pessoas não saíram na rua, então o sinistro diminuiu muito. Verdade. E foi uma coisa que assim, no ano de 2020 para 2021 foi um resultado muito bom para as seguradoras. Lógico que quando começou a voltar para a rua, explodiu. Começou a bater carro de novo. Explodiu de novo. Catástrofe que aconteceu lá em São Sebastião, muito carro teve perda total? Teve. Mas isso não impactou diretamente no preço final. Né? As pessoas acharam que, poxa, vai impactar muito, e não teve. Já o que ocorreu no Rio Grande do Sul é uma coisa que a gente ainda não sabe. Sim. Né? Porque é muito recente. É muito recente, a proporção é muito grande. E esse impacto só vai acontecer realmente depois que tudo isso for indenizado. Depois Fechar que tudo conta, for né? apurado, que todas as seguradoras, né, fecharem as contas, fizerem as indenizações, entendeu? Aí acredito que depois disso, passar a régua, né? A gente vai ter essa ideia de impacto mesmo no cliente final. E você entendeu? puxou um gancho importante da Covid, que o seguro de auto, a sinistralidade foi muito baixa e tal. Em compensação, a assistência domiciliar, tá todo mundo em casa. Aumentou. O chuveiro não funciona direito, o gás que entope, né? Aumentou. Aí. Então, porra. A gente tem nesse ponto assim, o auto, você falou, vai fechar a conta, né? Nós temos lá 60% dessa frota, de repente, segurada. Então, nós estamos falando aí de uns 120 mil veículos. Você vai indenizar 120 mil veículos. Você vai ter 120 mil veículos de salvados para também tentar recuperar alguma coisa. Então, em média, um salvado representa quantos por cento da indenização? Quando você consegue repassar ele ao mercado. Quando assim, nessas situações, né? Se você pegar, por exemplo, alagamento comum, né, de enchente que a gente tem, né, normalmente, a média que a seguradora consegue recuperar aí é entre 50% e 60% do valor do veículo. Tá? Então, nessa ordem aí nessa que ordem, vai. né? Então, dependendo do estado, pouco, dependendo do estado que fica o veículo, então vai... Né? Mas tem um outro lado também, que assim, o nome das companhias... Fica em evidência, né? Fica em evidência. Foi indenizado. O cara recupera o carro dele. Ele volta a ter uma atividade. Aquele Uber começa a voltar à atividade dele, por exemplo, que ele vive do carro, né? E começa a se recuperar. Isso pode trazer um aumento do mutualismo na venda de auto, ou seja, mais pessoas passam a ver um resultado. Olha, eu estou realmente enxergando o resultado de se ter um seguro, porque o meu vizinho que tinha seguro foi indenizado e meu carro foi embora. Cara, quando eu tiver outro, eu vou querer fazer. Né? Eu vou querer ter um seguro do meu veículo, da minha casa, não importa o que seja. Né? Se a gente for depender realmente do Estado ali, o Estado não vai ajudar em nada praticamente, né? Porque
estão dando auxílio à reconstrução de R$ 5.000, cara. Isso não refresca nem isso daí não vai refrescar em não nada. vai comprar tijolo com isso. Né? Então, é uma das... A gente está enxergando isso lá como catástrofe e existem outras cidades no país que têm um risco igual ou maior de inundação por conta de chuvas igual ao Rio Grande do Sul. Né? A gente enxerga algumas capitais litorâneas também, né? Mais para centro do país, nem tanto, mas essa faixa litorânea, você tem cidades que estão no nível do mar, não estão nem para baixo, né? Está ali. Qualquer copo d'água mal jogado já enche a rua. Então, o que a gente pensa nesses projetos? Porque eu entendo que a companhia tem uma estatística de tudo que é LUICEP, onde alaga, onde não alaga, onde o terreno tem movimentação, a casa desmorona, tudo, para poder precificar. Assim, falar que eu não aceito o risco, ela está saindo fora do negócio dela, o core business dela. Né? Eu acho que ela tem que passar a aceitar e precificar de acordo com isso. Né? No saúde, a pessoa física, a companhia é obrigada a aceitar, dar suas carências. Né? No saúde, por exemplo, vem com uma pré-existência, ela tem uma carência para poder aceitar aquela doença pré-existente. No caso de uma cobertura numa residência, o alagamento, eu sei que lá alaga, olha, quero fazer de alagamento no Rio Grande do Sul. Todo mundo fala, eu sei que alaga, é risco certo, eu não quero mais fazer essa cobertura. Mas assim, eu aceito com uma carência de 2 anos, 3 anos, de repente, para poder fazer um colchão, né, de dinheiro para poder, no futuro, cobrir um eventual sinistro que venha a ter, porque não esse estado inteiro, mas de repente aquela rua que alagou, aquela que é beira-rio, alguma coisa assim que deu um estrago um pouco menor, né, do que o proporcional do que houve no Rio Grande do Sul, mas que ocorra a aceitação. Isso a gente sofre aqui em São Paulo. Tem locais que não tem aceitação de alagamento de jeito nenhum. As companhias negam. Né? Mas nega por quê? Porque já alagou. Tá, mas quanto tempo faz que não alaga? O que a gente pode pôr? Olha, vamos colocar uma cláusula de carência aqui, né? Dentro das condições, que eu aceito, mas você vai manter esse seguro comigo por 2, 3 anos. E depois disso, aí eu passo a dar a cobertura. Eu tô vendo que o pessoal da subscrição das companhias vai ter bastante trabalho, né? Vai. Hoje, Edu, já tem companhias que estão fazendo apólices, quando você fala de ramos elementares, residência, empresa, com algumas coberturas com carência. Né, com carência. Então, você não utiliza de imediato quando você contrata apólice. Você tem um período aí, 6 meses, 4 meses, e já existe, já estão colocando para alguns riscos. E eu acredito que a tendência daqui para frente vai ser essa. Sim. Entendeu? Provavelmente, lógico, com a reconstrução do Rio Grande do Sul, vão ser feitas muitas melhorias e para amenizar esse tipo de situação, eu acho que, lógico, você tem que ser uma coisa em conjunto com o governo, né, federal e estadual também, lá do município, mas as seguradoras, acho que ela tem essa responsabilidade, sim, de estar próximo disso, junto com eles, estudando a melhor maneira, a melhor forma para apresentar, né, para não virar as costas, vamos dizer assim, né? Pelo contrário, para ajudar a proteger mais, né, cada vez mais. Vai ter muito cliente falando, poxa, eu tenho seguro há 15 anos, nunca atrasei, sempre renovei, sempre fiz bonitinho, na hora que eu preciso, me deixaram na mão, lá mesmo. A gente vai ver muito isso. Eu acho que o cliente sente nessa hora uma falta de acolhimento. Que é o momento que ele está vulnerável, é o momento que, conversa com a minha mão que eu estou ocupado, sabe? A gente oferecer para ele serviços ou condições dele se recuperar. Eu acho que as companhias, eu vejo assim, colocam isso um pouco na mão do corretor também. O corretor faz essa vez de você está tudo bem, tem alguém machucado, o cara bateu o carro, olha, precisa de algum auxílio. Tudo às vezes é por telefone, mas ele se sente acolhido. Ele fala, tem alguém me apoiando. Né? Mas às vezes o cliente liga direto para a companhia, de madrugada, sei lá, ele bateu o carro. E o senhor está... sim, senhor, vou mandar um táxi, tá, senhor? E o guincho está aí, espera ele chegar, entrega a chave e pode seguir.
Ele fala, meu, eu tô no meio do nada na estrada, o sinal tá ruim, sabe? É o carinho, talvez. Sensibilidade, A né? sensibilidade Do momento. do atendimento ali, porque a área de sinistro ela é muito vulnerável, atende o vulnerável, né? E é o momento que ele vai usar o seguro efetivamente, né? E às vezes por um detalhe, o cara às vezes leva para indenizar 60 dias, 90 dias. A gente já viu casos que tem culpa do cliente, não mandou um documento, tá com uma multa em aberto, tem detalhes, a gente sabe disso. Mas nessa hora o cara tá falando o quê? Eu não fui indenizado, olha, demorou, essa companhia não presta. Eles estão enrolando. Eu tenho um caso assim que o cara falou, pô, não vai assistência, né? Assim, pô, mas não vai, ó, vê outra companhia, tá? Pode cancelar essa pólice e ver outra. Quero mais. Essa eu não quero mais. Pô, eu pago seguro para não ter dor de cabeça. Claro, todo mundo paga seguro para não ter dor de cabeça. Mas eu falo assim para o cliente, você pagar o seguro não te dá o direito de deixar seu carro na rua com a porta aberta, a chave no contato e dormir e falar, olha, tá no seguro, se levar, levou. Sabe? Você também tem que proteger o seu bem. Não importa que bem e de que forma. Né? Mas você tem que também dar a sua manutenção, não deixar ele ao léu. Né? Então, nesse caso do sinistro, é que eu me pego com as companhias e falo, a gente precisa ter mais carinho no atendimento. Né, nesse primeiro contato com o cliente, né, e a gente fala com o cliente muito no segurez, né, e a gente precisa pedir alguma coisa para ele mais na linguagem que ele entenda. Tem até acho que um projeto de lei querendo mudar a linguagem do seguro para facilitar o entendimento da população, que é um problema também sério. Ele assina, mas ele não está entendendo ali o que ele está comprando, né? Porque ele tem um papel, a gente vende um negócio intangível para ele. Né? E ele vai usar isso no momento do sinistro, aí ele vai ver a efetividade do que ele investiu ali. Né? E na área de sinistros, como a gente pode acomodar essa avalanche de sinistros que estão sendo agora peticionados avisados dentro das companhias? Porque assim, a companhia ela tem um plantel de atendentes ali para sinistros, etc. Mas isso é para o dia a dia. O que está acontecendo agora, o Brasil inteiro abrindo sinistro não está dando o que o Rio Grande do Sul está fazendo. Como é que vocês estão conseguindo dar vazão para isso, atender o cliente na sua necessidade, dar carinho para ele, porque ele precisa nesse momento, ele está ali fragilizado. O que a companhia vai fazer dessa forma? Você tem alguma noção disso? Eu tenho. Eu não sei se vocês sabem, eu ia até comentar desse assunto. As companhias com esse ocorrido no Rio Grande do Sul, elas têm comitê de crises, né? Que a gente chama, né? Comitê de crise, de emergência dentro das companhias, né? Então, se reúnem esses comitês para tomar ações, na verdade, para amenizar realmente o impacto que foi causado. Então, por exemplo, tem muita gente que às vezes tem o seguro, mas não sabe nem por onde começar, para onde ligar, né? Às vezes até o próprio corretor que vendeu o seguro também foi afetado. Sim. Lá. Não está nem e operando. Também não está nem operando, enfim, pode ter acontecido alguma coisa com ele. N coisas, né? Então, assim, a gente tem umas situações um pouco delicadas. Então, as seguradoras, todas elas fizeram, né? Isso daí também saiu lá na Confederação Nacional das Seguradoras, né? Tudo que as seguradoras que têm algum segurado na região do Rio Grande do Sul fez de ação. Então você tem desde, por exemplo, assim, não cancelar uma pólice por falta de pagamento, é um exemplo. Tá? Porque é muito comum, o cara tá sem casa, sem roupa, sem comida, sem trabalho, porque por mais que ele trabalhasse, ele também não trabalhou. Tem mais onde ir trabalhar. O trabalho dele também foi destruído. Também não dá, Aconteceu a mesma coisa. Então, assim, ele não tem renda, eu estou num abrigo, né? Como que eu faço? Então, isso é uma das coisas que a maioria das seguradoras já tomaram de medida como de crise, vamos dizer assim. Né? Então, assim, nenhuma pólice é cancelada nesse período, entendeu? Até recebermos todos os avisos de sinistros para a gente analisar. E isso, inclusive, é uma das coisas que assim, eu não vou também prejudicar o cliente porque ele deixou de pagar, porque a pólice está em aberto. Na regra da pólice deveria ser cancelada por falta de pagamento. Então, isso não vai acontecer.
com certeza isso não irá acontecer. Isso estou dizendo todas as seguradoras mesmo que estão envolvidas na tragédia, entendeu? Então isso é um dos exemplos. Né? Você tem outras coisas que estão sendo feitas para amenizar, né, esse impacto direto no cliente A gente vê algumas companhias que mandaram jet ski para lá, mandaram Jeep, mandaram um monte de coisa, né? Fizeram recepção de mantimento, acolhimento de doações e despacharam para lá. Então, assim, a gente vê um pouco de sensibilidade também, né? De acolhimento. As companhias estão preocupadas. Mas, e depois, sabe? É o depois o vamos ver depois, né? Que agora tá todo mundo hospedado em ginásio de escola, na sala de aula, onde dá, né? Onde não dá também, tá todo mundo amontoado lá, do jeito que dá. Mas, e como é que esses caras voltam para casa, sabe? Aí, na hora da reconstrução da vida de cada um ali, é que, como se fala assim, o cara vai ter um momento da dor. Fala, puta, tô voltando pra minha casa que era bonitinha e agora tá toda marrom. Ou na verdade, assim, ou nem tá, né? Só tem telhado. É aí que é um difícil. E aí, a parte psicológica de todo mundo ali, da mão dada, vamos que vamos, né? E as companhias, nesse ponto, acho que elas podem ajudar um pouco mais na parte psicológica, sabe? As operadoras de saúde que atuam no Sul, que também não atuam, assim, disponibilizar uma teleatendimento para consulta psicológica, psiquiátrica, talvez, sabe? Alguma remessa de medicamento para calmante, para, como é que fala? Para ânimo, Ansiedade, ansiedade, né? isso. Síndrome, né? de Exatamente. medo, pânico. Né? De pânico, porque assim, vai ter dor, muita dor ainda. Agora foi dor de perda de vidas, que morreu muita gente lá, né? Mas daqui a pouco vai ser a dor da reconstrução, né? A dor da lembrança da velhinha que tinha um álbum de fotografia que não existe mais, né? É triste falar sobre isso, né? Mas a gente tem que falar, sabe? Pra botar a pulguinha atrás da orelha de todo mundo, como cada um vai poder ajudar, né? Uhum. O que você acha, Liné? Eu acho que agora vai ser um momento mais difícil, né? Não só pra eles, mas no geral, até mesmo para as seguradoras, porque agora a gente não sabe como vai ser daqui pra frente para essas pessoas. Para elas começarem a construir, elas precisam de ter um trabalho, mas elas também não têm mais o trabalho dela, porque a empresa foi destruída também, não existe mais. Então, eu me viria muito perdida se eu estivesse nessa situação. Parece Realmente. o início do plano cruzado, todo mundo tem R$50 no bolso, né? Não sabe para onde vai, né? Como é que começa. Exatamente. Não, mas no plano cruzado você tinha casa. Você tinha casa, é verdade. Agora você está literalmente começando do zero. Sabe? Startou de novo. Né? É verdade. Se torna muito mais difícil, né? Porra. E aí a gente pensa, vamos voltar um pouquinho a São Sebastião, né? Que foi mais, vamos dizer assim, comparando com o Rio Grande do Sul, foi muito mais fácil. O próprio governo do estado foi lá, já entregou até não sei quantas centenas de moradias, a coisa foi muito mais rápido. Lógico, São Paulo é um país, São Paulo é um estado mais rico da União, né? Ele tem uma capacidade financeira muito ágil, aí, muito forte para poder repor isso. No Sul, eu não sei, ele é um estado rico, mas o desastre foi centenas de vezes maior. Então, a gente espera que essa mudança continue ocorrendo, a não ser que entre outro desastre na mídia. Porque, como assim, tragédia vende, né? Uhum. Então, entrou outra, todo mundo esquece do Rio Grande do Sul, vai falar agora da Bahia. Verdade. Né? Aí morre aquele assunto, fica, sei lá, 3 milhões de pessoas falando sozinha. Fica esquecido, é verdade. Né? Então a gente não pode deixar isso parar no tempo, continuar progredindo nisso. E eu vejo que as companhias, tendo isso em vista, elas vão se preparar para o futuro. Elas vão se preparar em precificação, talvez até em aumento da divulgação no varejo, para que mais pessoas adquiram acesso, seguro, tenham acesso ao seguro, talvez até ao microseguro, né? Que é aquela senhorinha que tem uma vendinha de bala, né?
na garagem da casa dela, ali no bairro, perto da escola, aquelas coisinhas bem simples, mas ela perdeu tudo. Isso já era uma tendência que estava vindo do microseguro e provavelmente isso vai aumentar mais agora com isso daí. Sim. Com certeza. Porque esse cara, que precisa, o seguro dele ia ser muito barato, né? O seguro de vida, porque até então está perto de 200 pessoas que morreram mesmo lá, né? O seguro de vida para essas pessoas, né? Para os parentes que ficaram, que de qualquer forma ia ajudar na sua reconstrução, né? E, ou seja, divulgar mais isso, né? A gente tem essa uma obrigação, eu acho, de aumentar a mídia divulgando os benefícios de se ter uma pólice de seguro, seja em que ramo for, né? O que as companhias veem no futuro para divulgação de seguro? Porque agora, assim, o seguro está em voga porque a tragédia está acontecendo, mas depois disso, vamos falar o dia depois, né? O que a gente tende a fazer para que a divulgação e a penetração do seguro dentro de um país com 220 milhões de habitantes, que tem hoje 15% da sua massa assegurada, pode fazer para que isso se amplie e a gente tenha menos, ou seja, tem as tragédias, mas a gente consiga mitigar o risco e indenizar com mais facilidade o maior número de pessoas possível. Tem algum projeto das companhias nesse sentido? Eu vejo que assim, muitas companhias hoje em dia, elas dão uma importância muito grande para vocês, corretores de seguros, Sim. onde elas entendem que o corretor, ele é o maior influenciador, né, o maior orientador, né, para o cliente final. Né? Sem o corretor de seguro, a seguradora realmente no Brasil ela não é nada. Né? Então, com certeza, a gente, falando pelas seguradoras, se criando novos produtos, se criando novos serviços, a gente vai precisar cada vez mais do corretor para conseguir chegar a essa divulgação naquela senhorinha que sabe que tem um pequeno negócio, que é necessário ter um seguro, né? Que não tem nem noção do que é, do que cobre. Então, assim, hoje, na verdade, o seguro, as seguradoras estão onde estão. E os corretores também, né? Que é uma profissão que eu vejo aqui no Brasil, ela é uma profissão fantástica e nobre, né? Ela existe por conta disso, porque o papel sócio, né, social do corretor, ele é muito, muito forte nisso. Então, eu acredito que a seguradora em si, sozinha, ela não vai conseguir alcançar, talvez de maneira efetiva, todas as pessoas. Tem capilaridade, né? Mas com os corretores, que eu acho que cada vez é uma profissão que aumenta cada vez mais. A gente sabe que todos os anos sempre tem novos corretores se formando, novos corretores se adentrando no mercado, e tem mercado para todos, né? Justamente até pelas tendências, pela velocidade de negócios que estão sendo criados, de serviços que estão sendo criados, né? Porque uma coisa é verdade, né? As seguradoras estão se preocupando muito no seguinte sentido. Antigamente, você sabe, né? Porque vocês já fizeram parte desse mercado. A venda era uma venda mais... assim, você tem aquele produto e você vai vender aquele produto, independente se o cliente precisa ou não. Sabe aquela coisa? Vai empurrar o produto. Mas é verdade. Ajoelhada, a famosa ajoelhada. O perfil de venda, né, quando você pega a década de 80 até 90, é isso daí. De 2010 para cá, vamos pegar assim, já mudou. É bem diferente. Então, hoje, na verdade, assim, a necessidade do cliente. Hoje, até porque a velocidade de informação que a gente tem, internet, o cliente tem tudo na ponta, o cliente ele pesquisa lá no buscador, no Google, onde for, ele tem as informações. Né? Hoje, qualquer lugar tem as informações. Então, hoje você não consegue vender só aquilo que você deseja, mas você precisa vender aquilo que o cliente necessita. Sim. Então, por isso que eu penso que as seguradoras, elas vão, sim, cada vez criar mais produtos, cada vez mais facilidades para proteger o cliente em todo o âmbito, né? Vamos olhar no âmbito de 360 graus, mas o corretor acho que é o principal aí ponto para que consiga cada vez mais crescer isso daí. O que eu vejo de importante, assim, de benéfico na nossa atividade é que o ramo de seguro em geral, seja corretor, seguradora, ele é um organismo vivo, né? Então, a gente pode desenhar junto com a companhia um seguro, um produto novo. Com certeza. E agora vai acontecer muito isso. Vai. Porque, teve sinistro de tudo que é jeito lá.
Desde do residencial até um seguro sei lá, de garantia. Tudo foi pro brejo. Então, assim, nós vamos ter mais métricas, uma amostragem de um estado inteiro do que aconteceu, né? Da tragédia que foi. E poder desenhar junto com as companhias, porra, aquela cidadezinha X, meu, ali, o foco é tal coisa. O foco é o agro. O foco é mais assim, uma cultura específica que só dá naquela montanha, sabe? E o foco, o papel do corretor, cara, que você falou do papel social. Primeiro que o corretor, cara, ele tem que trabalhar com o que ele gosta. E assim, a gente como corretor, a gente gosta do quê? De proteger. Sabe? Nosso propósito é proteger o cliente. Nosso propósito é levar tranquilidade para as pessoas, né? A companhia ela nos dá material para que no final das contas a gente consiga proteger o cliente. E cada vez que a gente consegue desenhar um seguro novo, um seguro de bike, que até pouco tempo atrás não existia, né? Seguro de smartphone, que também é de 2010, 12 para cá, né? Tudo quando a gente fala de tecnologia, acesso à internet, que todo mundo tem acesso à internet na palma da mão hoje, né? Em 2005 não tinha seguro para celular, porque o celular nem internet tinha, né? Então assim, é muita coisa. Da década de 80 para cá, viemos uma velocidade de mudança. E de 2010 para cá, triplicou a velocidade. A cada 5 anos, agora até menos, você vê que a gente tem alguma coisa nova. Quando você fala de tecnologia, não tem jeito. Isso daí cada vez mais vai diminuir o tempo. Por isso que eu digo, a velocidade vai ter que ser... As seguradoras têm um desafio realmente de acompanhar essa velocidade. Ser cada vez mais rápido, né? Os corretores também, porque não tem jeito, os corretores... Tem que acompanhar também. Tem que acompanhar, porque são os maiores parceiros, e como eu disse, eu acho que é o corretor que vai conseguir levar para a ponta isso. A importância, na verdade, né? A importância de ter, né? E é lógico, o corretor, você falou do papel da proteção, é você que conhece o cliente final. Você que sabe qual que é a necessidade dele real daquele momento. O que ele precisa? Ele é casado, ele é um cara que ele é solteiro, o que ele vai fazer? Ele pretende viajar, ele pretende comprar alguma coisa, ele pretende montar uma empresa, eu não sei. Aí você vai entender o momento dele e você vai construindo isso com ele. Então você, como eu posso dizer, o corretor de seguros ele não é um corretor só de seguros, né? Ele também, hoje assim a gente fala, ele também é corretor de seguros, mas ele é mais do que um corretor de seguros. Entendeu? Ele é um consultor realmente de soluções de proteção para o cliente. Em todos os âmbitos. Isso mesmo. Em todos os âmbitos. Isso mesmo. Beleza. Aline, me conta mais. Dos condomínios que nós temos no Sul, algum deles entrou com algum sinistro pra gente já? Por enquanto, não. Nós não tivemos nenhuma abertura ainda de sinistro nessa região em questão de condomínios. Tivemos sorte, então, ainda, por enquanto. Ou ainda não chegou o sinistro aberto. É verdade. Né? Porque acho que não chegaram lá ainda para ver o estrago que estava. Né? Mas, assim, no Sul, 70% da safra de arroz do país vem de lá. Então, é um problema sério que vai afetar o resto do país. O resto do país. Não tem como. Né? Isso aí, e não tem, assim, o seguro vai indenizar o produtor, mas continua sem o arroz. Né? Nós vamos ter que baixar a água, replantar, para na próxima safra começar a reabastecer. Fazer toda a preparação da terra. Mesmo você indenizando, ainda existe um gap aí de fornecimento que vai afetar toda a cesta básica do país, vai afetar preço, etc. E o país vai ter que importar arroz para poder suprir essa necessidade. Carne, lá embaixo, também é muito forte. Né? Bastante. Lá é muito cultural até, né? Exatamente. Então, a gente ainda não sofreu, ainda não chegou o reflexo disso nos outros estados. Né? Por enquanto, estamos só vendo a tragédia lá. Daqui a pouco a tragédia vai chegar na nossa casa. Vai mesmo. Né? O seguro, nessa hora, está indenizando lá, mas aqui vai doer também. Vai. Né? Entra um novo mutualismo aí, né? da tragédia, de dividir isso com o restante do país. Né? Mas o seguro ainda te dá um retorno, te dá um alento, fala, na próxima já estamos produzindo novamente e vamos aliviar de novo, mas todo mundo vai sofrer um pouquinho com isso. Né? É isso. É isso aí. Gente, estamos chegando na parte final do nosso primeiro encontro, né? Que bom.
E Aline, Arnaldo, o que vocês têm para contar para nós assim, de pensamento positivo, de boa notícia, do futuro, para a gente poder ir para casa feliz, né? Seguir em frente e assim, ajudar o pessoal do Sul, ajudar o pessoal que sofreu no São Sebastião, que ainda tá se reconstruindo, né? Não acabou ainda, mas o Sul que é tão impactante, né? Que a gente pode... de que deixou de legado pra gente aprender com isso? Difícil, né? Na verdade, deixa muito aprendizado pra gente, né? Até mesmo em questão seguro. Olhar lá as coberturas que nós temos na nossa pólice, até mesmo residencial. Se atentar a isso. E que a gente possa continuar com essa união, que muitas pessoas, empresas se juntaram para recolher coisas, fazer doações, que a gente possa manter isso por um bom período, né? Porque eles vão continuar precisando. Sim. E o governo também possa se movimentar. E acho que é isso, né? Com esperança de que dê tudo certo, que eles possam se reerguer e bola pra frente. Isso aí. Eu vou pegar o gancho da Aline, eu acho que é continuar nessa corrente de união. Quem puder doar, que doe o que seja, né? Não só dinheiro. Né? E a gente torcer realmente para o governo fazer porque o Sul realmente ele vai depender muito do governo. Tá? O que nós, né, quanto pessoas físicas, vamos dizer assim, estamos fazendo, ajuda, mas vai ajudar muito pouco perto do que eles vão precisar realmente para reconstruir lá as cidades que foram afetadas. Entendeu? E tem muita fé aí, né, e muita força para eles. Acho que é o importante para que eles continuem e com certeza sigam para reconstruir lá o patrimônio que é muito bonito. Que é muito bonito. Gente, muito obrigado. Obrigado. Só tenho a agradecer a vocês pela presença, que não seja a última, que a gente continue nos encontrando no futuro para outros iPods. Né? E sejam bem-vindos, sempre a casa está aberta, a porta está aberta para vocês. Arnaldo, Aline, obrigado. Foi muito produtivo o bate-papo que a gente teve, né? Então, que sejam novos, com novos assuntos, com novos temas, mas sempre em torno do seguro, desvendando os mistérios, o segureza, que todo mundo fala. Segureza, né? É verdade. Os termos técnicos que ninguém entende, a gente tem que explicar e esclarecer para o cliente, com exemplos às vezes, porque é tão técnico que só com exemplo, né? Então, obrigado pela participação de vocês, obrigado, até a próxima. Valeu, gente. Obrigado, viu? Eu que agradeço aí, viu? Obrigado. Valeu. Obrigadão. Até mais, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau.